Como quiserem. Ok. Ok. Bom, só estou a falar em silêncio. Ok. Isso é um ponto importante. Bom, só aquelas as primeiras palavras, obviamente, agradecer ao Fernando, ao André e à Galeria este espaço que proporciona de conversa sobre, enfim, as exposições constantes aqui na Galeria. Nós tentamos que isto seja, de facto, uma conversa em torno, enfim, das questões, nomeadamente da exposição. Hoje estamos com a Mariana Baia Rocha e falar um pouco da exposição da Cartografias da Ausência. Eu gostava só de fazer uma pequena introdução. Eu acho que conheci, desde logo de início, a preparação desta exposição e há algumas notas que eu gostava de partilhar até para começarmos a conversar. Eu comecei mesmo precisamente pelo título da exposição, da exposição, que tem algo de poético, mas também de trágico ao mesmo tempo, não é? Como uma espécie de resgate, uma vontade de tornar presente qualquer coisa. Pode ser através do corpo, da matéria, não sei. Há aí uma espécie de resgate de coisas e que são estas cartografias da ausência. E acho que podíamos começar exatamente por aqui, conversar um bocadinho o que é isto de cartografias da ausência. Bem, antes de mais, também deixo-me agradecer-lhe esta oportunidade e agradecer também à Galeria e a todos os presentes. Não somos muitos, mas somos bons. Não, mas acho que é importante, e também ao Sr. Fernando, ao Paulo, ao André, a si, professor, por me ter convidado, a todos os professores aqui presentes, ao Oscar por ter aceitado o desafio de escrever o texto. E por isso, acho que antes de falar de qualquer uma destas questões, deixo aqui o meu profundo e imenso agradecimento, ainda por cima nesta cidade que é tão especial para mim. Por cartografias de ausência, creio que é importante talvez até separar, são duas palavras distintas que aqui se unem, e não é só uma cartografia, são várias, é como se fosse um mapeamento. Cartografia, o próprio nome indica, aliás, é muito curioso porque agora estava... bem, eu falo muito, portanto isto vai ser uma conversa longa, mas por acaso eu estava a escrever sobre isto e estava no início até da minha tese a pensar porquê cartografias e porquê ausência. E depois fui pensando e lendo bastante, e percebi que o homem, desde muito cedo, os mapas começam a surgir porque sente a necessidade de voltar a sítios que gostou, sente a necessidade de se localizar. E então esta ideia de voltar a ter uma experiência que tive, de contar aos outros, olha, gostei muito deste lugar e vou voltar, é assim que começam muitos destes trilhos na história da cartografia. Mas depois esta ideia da ausência, a ausência é algo que me tem acompanhado bastante na minha investigação. Por acaso ainda ontem falávamos desta ideia quando eu dizia ao professor que estava a falar da questão da morte, do luto, e o professor dizia, mas há várias maneiras de se falar do luto, da morte, e sem as nomear, e uma delas é mesmo a ausência, a perda, o lamento, e esta ideia até fronteiriça entre os dois. Portanto, cartografias da ausência surge até, se bem que me recordo, surge de um almoço que tivemos, de uma conversa de café que nós fomos tendo e que estávamos ali a pensar. Em princípio será o título da minha tese, vamos ver. Mas no fundo é esta ideia de eu tentar mapear a minha história e mapear também a ausência de alguém que foi muito importante para mim, que neste caso foi a minha avó, que já cá não está, e que o meu processo de luto, no fundo, surge e é feito
a partir desta experiência de ir cartografando as memórias, ir cartografando essas tais experiências, ir cartografando através da minha prática artística muitos destes momentos. Não sei. É algo por aí. No fundo, poderiam ser cartografias da memória, poderiam ser cartografias da morte, poderiam ser cartografias da perda, mas no fundo é ausente. Ausente é o que é. É algo que não está presente, talvez, mas esta ideia da ausência ainda é algo que estou a explorar. Nós tínhamos efetivamente falado há uns tempos exatamente da questão da ausência, ok, mas também naquilo que tem a ver com o que remete para uma reconstrução. Há um reconhecimento de uma falta. Sim, é? sim. E há esse reconhecimento aparece no trabalho de várias maneiras. Uma, por inscrição do corpo nessas falhas, Sim. nessas partes que estão em falta. No seu trabalho inscreves o corpo nessas falhas, mas às vezes inscreve de outra maneira, por exemplo, com palavras, como acontece aqui com esta pequena instalação, não é? Há uma peça que eu ia nomear que não está cá. Infelizmente não. É? Eu estou aqui. Sim. E a presença é dada apenas por uma expressão. Sim. E outro sintoma dessa ausência pode ser dado também pela ruína. Já é um resto, qualquer coisa que prevalece. Portanto, aqui coisas que estão em falta e outras coisas que, ainda que prevaleçam, contêm uma informação, contêm perda de algum modo. E consegues identificar aqui no trabalho estes aspectos que eu te estou a falar agora? Sim, são vários os que falou agora, quer da ruína, quer deste trabalho em específico, que é o único trabalho que eu tenho com palavras, e também da questão essencial, eu acho que dessa pergunta toda, de toda essa questão, é a questão da falta. E aí até voltamos um bocadinho à questão da ausência. Por acaso, tudo isto é muito curioso e eu acho que é importante começar esta resposta quando o Marc Augé refere nas formas do esquecimento, que é preciso esquecer para continuar presente, esquecer para permanecer fiel. No fundo, talvez todo este meu processo de trabalho tenha sido um processo de tentar esquecer para poder avançar. Por muito que eu tente esquecer algumas coisas, alguns momentos que gostava de esquecer, não consigo. E então, através por exemplo, da ruína, a ruína o que me encanta mais é quase este poder equiparar à minha própria pele, que é a nossa pele tem várias camadas, não é? Quer exteriormente, não é? Quer mesmo a nossa alma tem várias camadas. E assim como uma cidade tem várias camadas. E acho fascinante esta ideia de restos, especialmente nas ruínas, de vestígio, ou até, aqui há uns tempos eu andava muito interessada na questão de um processo que é que dizem que os animais mudam a sua pele, e depois é muito interessante que esses animais nunca regressam, por exemplo, uma cobra larga a sua pele, mas nunca regressa ao sítio onde largou a pele. E é esta questão, como é que seria se eu pudesse regressar a este sítio onde deixei a minha pele, ou onde foram deixadas as peles de familiar, mas peles num sentido metafórico, não é? A pele mesmo, mas como é que seria se eu pudesse resgatar todas essas memórias e poder falar disso? E no fundo, eu acho que o meu trabalho é uma vez mais, essa tentativa de mapeamento, é esse olhar atento para essas camadas da minha história, da história anterior a mim, mas que faz de mim, porque no fundo, isto pode parecer também um pouco utópico, mas eu creio que todos nós somos um bocadinho de algo anterior a nós, ou seja, eu tenho um bocadinho dos meus pais, tenho um bocadinho dos meus avós, há gestos, há modos de atuar que eu reconheço que a minha avó tinha ou que o meu avô tem, e acho que eu sou, que toda a nossa personalidade se vai construindo destes restos que vamos deixando, estes vestígios. E por isso, se por um lado, na minha prática artística, a ruína está bastante presente, é certo, talvez, eu creio que o facto de ter andado em arquitetura, ainda que tenha sido só um ano, e ainda bem que foi só um ano, acho que me marcou de certo modo, porque aprendi a ver a cidade de uma outra maneira,
Mas também o facto de encaixar o meu corpo, de curar, porque eu acho que toda a minha prática artística é um processo de cura. E é curioso porque há várias maneiras de lidarmos com as coisas que nos vão acontecendo na vida, mas esta ideia de curar as minhas feridas, que mesmo sendo invisíveis, estão aqui, não é? Através da minha prática artística, podem parecer só um monte de jogos, também pode parecer que são fotografias, como em tempos disseram que era a Mariana num buraco, mas não é a Mariana só num buraco, ok? Não podemos chegar a este limite de é só isto, porque é algo mais, porque, por exemplo, muitos trabalhos que aqui estão, há alguns trabalhos que não foram aqui expostos, mas que até poderiam estar, em que eu estou em feridas da cidade, que me deito no chão, o próprio modo como o meu corpo atua, em que só se vê uma parte desse corpo, mas até numa camada ainda mais profunda, e agora sinto-me talvez mais à vontade de falar disso, se calhar no início não, mas quando eu falava deste processo de cura, falo também deste processo do meu próprio corpo, ou seja, eu sempre senti que talvez não estivesse exatamente no corpo que queria, ou seja, quase como isto podia ser quase uma sessão de psicologia. Por acaso o professor até tem assim um olhar de psicólogo. mas no fundo é esta questão de eu sempre senti que a minha alma estava mais à frente, os meus sonhos estavam mais à frente daquilo que o meu corpo ainda não estava, os sonhos que eu tinha destinado para eles. E talvez por exemplo, eu estudei muitos anos teatro musical, estudei muitos anos música, estudei vários anos ópera, e tudo isso foram camadas da minha construção, da minha identidade, que foram ficando. Mas sempre houve várias questões que infelizmente, eu cheguei à conclusão que havia sonhos que eu tinha que adiar e tinha que direcionar. Sei lá, um era óbvio, eu não podia ser modelo, não é? No fundo, estas questões de acho que ou não ia ser paraquedista, acho que há questões que, face aos nossos medos, face aos nossos corpos, face às nossas vidas, nós não podemos ser tudo aquilo que existe, não é? Pronto, mas no fundo esta questão da minha relação com o corpo sempre foi complicada, desde criança, e sinceramente, se por um lado a questão do peso é algo que me inquieta, claro que sim, mas mesmo que um dia resolva essa questão, acho que vou continuar insatisfeita com outra questão que exista no meu corpo, ou seja, é uma situação mal resolvida, mas no fundo esta performatividade que no fundo acaba por existir aqui nestas fotografias. É assim, eu só quero deixar claro uma coisa, que é, eu não sou performer, ok? E isso é importante. Eu não sei se o professor vai fazer alguma pergunta em breve sobre isso, porque eu estou a falar muito nesta pergunta, mas eu não sou performer e aliás, eu seria incapaz de conseguir fazer uma performance em plena inauguração da exposição, ou em plena exposição. Não consigo mesmo... teria uma incapacidade imensa a nível até de timidez e de receio dos olhares, não seria capaz. Mas o que mais me fascina quando eu tento curar essas feridas da cidade, curar-me as minhas feridas, mas personificadas na cidade, é quase esta ideia de que ali o meu corpo não é relevante se é magro, se não é magro, se é alto, se é baixo, porque o objetivo não é esse. O objetivo é servir quase de um penso, de uma curita para tapar aquela ferida, por momentos aquela ferida está a sarar. É um bocadinho essa transição. E também daí as fotografias serem, na maior parte das vezes, só uma que eu apresentei que era a cores, todas as outras eram a preto e branco. Esta ideia do corpo se juntar à própria cidade e às próprias feridas que eu tento curar. Mas no fundo a performatividade para mim, e quando surge aqui, quando o meu corpo surge, no fundo é quase como se fosse uma oportunidade de eu viver um sonho que adiei e que agora estou a tentar recuperar, que é, talvez se as coisas fossem diferentes eu não estaria aqui a falar hoje e talvez não tivesse seguido o caminho das artes plásticas. Primeiro teria sido arquiteta, não é? Mas isso são outros. Mas talvez tivesse sido, por exemplo, atriz ou algo assim, ou jornalista, algo por aí. Mas
mas o caminho foi guiando fomos guiando de outra maneira, e esta questão da performatividade é uma questão de liberdade até. Eu acho interessante dizer isso a propósito. Acho duas coisas que vou partilhar contigo. Uma que tem uma espécie de sentido de resgate. Okay. Há qualquer coisa, efetivamente, que no trabalho queres salvar, queres tirar, queres recuperar. Isso parece muito evidente. E outra coisa tem a ver com a construção da memória. Porque eu não sou performer, mas todavia fica no trabalho uma memória de um acontecimento que demorou a preparar, que teve condições para preparar. Portanto, houve efetivamente um planeamento de uma ação para deixar apenas um vestígio, que são eventualmente uma fotografia de um conjunto delas que ficaram para trás. Portanto, isto é só para reconstruir o discurso. Né? Eu acho que ver se isto faz sentido. Eu acho que esta relação, mesmo esta relação performativa, ela é depois codificada no trabalho com um resto. Uma memória, aqui já não deixaria a ideia de ruína, mas como um resto, um resgate, qualquer coisa que aconteceu e que escolheste um ponto, uma imagem para resolver. E há também não sei se isto faz sentido. Não, faz imenso sentido, e aliás, a fotografia, eu também não sou fotógrafa, isso também não vou estar aqui a dizer, não sou isto, não sou... Pronto, acho que estou no meu caminho para ser artista, não sei se algum dia, mas isso já seria uma parte, mas estou no meu caminho para ser artista, plástica, Mas isto, voltando, é muito curioso, porque estava a falar da questão de um resto, também há uma escolha, há uma seleção da fotografia certa para mostrar, o modo certo como mostrar. Por exemplo, há aqui uma fotografia em que, rodando-a, percebeu-se que a fotografia ganhava quase um caráter até de uma posição fetal, como se fosse um feto, e esta ideia quase de ciclo de vida, do nascimento, vida, morte. Percebi que havia aí algo que precisava de... que o próprio processo de montagem era importante, não é? Mas no fundo há também aqui uma questão muito curiosa, que é o próprio processo de fotografar. Porque assim, isto são sempre ações que na maior parte das vezes, algumas que eu consegui pôr uma câmara e um tripé, ou um telemóvel e um tripé, e ponho um temporizador e depois vou a correr para o outro lado e fotografo e depois volto. Mas depois também há as várias pessoas que por vezes aparecem aqui invisíveis, não é? Mas que foram as pessoas que estiveram ali a carregar no botão para fotografar, para tirar estas fotografias, as várias pessoas que estiveram a ajudar-me no próprio enquadramento, como é que eu me iria colocar, como é que não iria. Mas também é muito curioso que todas estas sessões, falemos assim, são claramente bastante detalhadas. Eu antes de qualquer processo fotográfico, não é? Eu vou aos sítios, faço desenhos, tenho vários storyboards de como me quero encaixar no espaço. Claro que depois isto adapta-se sempre, não é? Mas sempre que ando pela cidade vou estando atenta às fendas e suturas que há no chão, os rasgos que há nas paredes, as casas, tomo nota das casas em ruína que existem perto de mim, pelo menos do caminho da faculdade, de casa para a faculdade de casa, e aqui nas redondezas. Ou seja, há toda uma questão bastante próxima com estes sítios onde fotografo. E pronto, e estas pessoas, posso nomear algumas, não sei se é relevante, mas a Aldina é uma das minhas... é uma das pessoas que mais me fotografa, Daniel Antunes também é uma das pessoas que mais me fotografa, e depois muitas vezes a minha irmã, agora já não tanto, mas pronto, mas antes eu também me fotografava. Mas é também muito curioso outro aspecto, e isso por acaso já me perguntaram, que foi porque é que nas fotografias apareço sempre sozinha. Isso é uma questão muito curiosa, já que estamos a falar Eu por acaso ia fazer uma Sim, pergunta, não, mas se quiser exatamente fazer, assim, pode fazer. mas era
o que é que motiva a escolha quando fazes o mapeamento dos lugares? Não é? Qual é, se medes, consegues medir com o corpo, relacionar com o corpo, ou imaginar essa relação com o corpo para escolher um determinado lugar, ou ele tem características, enfim, materiais, formais, etc., que importam. E, portanto, depois o corpo é qualquer coisa que vai adicionar-se ali, ou não. É o corpo que define e decide quais são, efetivamente, nesse mapeamento, ok? Dessas fraturas, dessas aberturas que encontra na paisagem, ou na cidade, como quiser, se é o corpo que vai dizer, não, é isto, é este Eu acho que é lugar. o corpo, sim. Eu acho que é o corpo que decide quando acha que está no lugar certo. Esta ideia de pertença, ainda que seja por breves segundos o momento da fotografia, mas eternos o momento em que a fotografia é impressa e que depois é exposta, eu acho que é o corpo que decide. Há sempre vários, quando eu digo que nas sessões há vários testes, várias fotografias que são feitas, são sempre feitas eu escolho cerca de 1, 2, 3 lugares no máximo, no mesmo espaço, mas 1, 2, 3 fendas, experimento várias maneiras de me encaixar ali. Esta ideia de encaixe, Ok. de pertença, de saber que aquilo que há ali um vazio e que eu quero colmatar esse vazio, há ali também uma perda e que eu quero colmatar essa perda. No fundo é claramente o corpo que decide e também isto, no fundo, acaba por ser também um processo muito, diria até do caminhar, ou seja, muitos destes sítios que aqui estão, nem sempre eu menciono o sítio exato que é, são sítios em que por vezes é inacessível ir-se lá, por exemplo, de carro, ou temos que subir várias montanhas. O último que eu fui aqui com a Aldina foi muito engraçado, porque estava a chover muito. A Aldina estava com medo que caísse uma parte do edifício em cima de nós. Não a julgo, porque aquilo estava difícil. Mas o mais fascinante era que é um processo de descoberta e também um processo de partilha e é essa questão do próprio corpo, o meu corpo, decidir que é ali aquele sítio, agora é ali aquele outro sítio. E pronto, e gosto sempre, costumo fotografar-me sempre em sítios bastante até silenciosos, bastante calmos, de algum modo que tenham assim uma aura espiritual, uma coisa assim, que eu sinta de algum modo, mas muitos deles sítios abandonados. Há uma patina nos próprios edifícios que me fascina. Não sei, tenho. Isto pode parecer estranho, mas eu até tenho um mapa que tem vários. Tenho mapeado vários dos buracos, das fendas que vou encontrando na rua, quer aqui, quer quando vou de férias para algum local também aponto esses. Eu consigo, por exemplo, dizer de minha casa até à faculdade. Se for de carro, consigo identificar os sítios, os buracos que existem, mas também a pé, porque também já fiz uma vez vou fazendo partes desse percurso. Pronto, no fundo há essa ideia do próprio corpo escolher, acho que é um bocadinho por aí, sim, acho que é um bocado por aí. E a ideia da ruína, como é que entra no trabalho? Como a ruína como na reconstrução de uma memória, a ruína por si com matéria para trabalhar, porque há aqui um quando eu organizei assim, mais ou menos as coisas para falar, eu organizei em 3 tópicos que me pareceram muito presentes neste trabalho em particular. E de facto um tinha a ver com a ausência, com a memória e com a ruína. E acho que todos eles são atravessados por um outro aspecto que eu acho que é muito, muito relevante, que é o tempo. Todos estes pontos que eu identifiquei no trabalho, eles dependem muito, claramente, do tempo. O tempo para fazer memória, o tempo para fazer ruína
E esse tempo de perda, de ausência de qualquer coisa. Esse ganhar, de algum modo, é como ganhar consciência de que o tempo modificou qualquer coisa. E eu senti isto quando fazia mais ou menos o mapeamento do trabalho. O tempo é também para mim uma das coisas mais significativas para me ajudar a pensar as coisas. E de facto queria ver esta dimensão da ruína, se ela tem a ver com o tempo, continuo a usar os mesmos termos, no resgate, na reconstrução, na memória de qualquer coisa, ou se a ruína é apenas uma matéria indiferenciada que encontra e que vai, de algum modo, potenciar no trabalho. Ela aqui, não sei se é propriamente uma ruína, mas há uma série de restos de coisas que é quase impossível montar de novo. Mas lembro-me na exposição no museu que montou com a forma da janela. Com a forma, enfim, construir aquela ausência, aquela abertura da janela. Qual é esta relação com estas matérias que configuram, de algum modo, a ideia de ruína, de resto, e que no trabalho adquirem uma leitura completamente diferente, ou não? Bem, é uma pergunta Foram difícil. Pois, foram várias. É assim, eu acho que tudo isto, todo o meu trabalho neste momento está, de certo modo, não é o trabalho que está vulnerável, mas eu creio que eu própria ainda estou vulnerável. Ou seja, esta ideia da ruína surge como uma ideia de contar uma história. Eu acho que as ruínas contam sempre histórias. Não é? Por exemplo, quando estava em arquitetura, uma vez estudei uma cidade que hoje em dia está completamente em ruínas, mas que era fascinante o que já tinha existido naquela cidade, e o que já tinha existido, quem é que já tinha lá habitado, e no fundo eu acho que o que mais me fascina da ruína, e acho que é por isso que estou sempre a trazê-la, é a ideia do habitar. Okay? Eu acho que esse é um ponto importante. E por isso é que, antes de estar esta fase das fotografias que são tiradas em espaços quase sempre abandonados ou fendas da rua, é uma fase posterior aos primeiros trabalhos, ainda desenvolvidos até na licenciatura, onde eu retirava peles. Aliás, aqui na exposição até está um resto dessas peles, mas eu retirava peles de partes da minha casa, de um muro, onde, por exemplo, todos os dias nós tínhamos mesmo à frente do muro umas plantas e a minha avó regava essas plantas, de um chão imenso, onde tinha um caminho que todos os dias fazíamos e que há essas próprias marcas quase topográficas, desse caminho. Portanto, já chegamos aqui a esta ideia do caminho, de percorrer o caminho, mas tudo isto começa nesta ideia do habitar. A ruína começa primeiro, aliás, isto é interessante porque eu lembro perfeitamente quando tudo isto começa, quando tudo isto começa, eu acho que percebi pela primeira vez uma questão que toda a gente em algum momento se deve questionar, que é: porquê é que estou aqui? O que é que eu aqui faço? O que é que vai acontecer quando eu já não estiver aqui? E eu acho que a ruína foi onde eu encontrei algumas dessas respostas, que é: quando já não houver a cidade, há o resto da cidade. Quando já não existirem essas pessoas que lá habitavam, há o resto dessas vidas, há os caminhos que percorriam, há essas casas que continuam lá. Ou seja, a ruína funciona quase como se fosse um... Isto pode parecer uma vez mais utópico, digo, mas pronto. Funciona quase como se fosse um início de uma história como se fosse uma biblioteca de várias histórias. Mas uma biblioteca que vai ficando... As coisas por vezes vão ficando esquecidas e algum dia alguém vai lá buscar um livro e reencontra essa história. Pode reconstruí-la e continuá-la, ou então pode deixar estar ali o livro e
está tudo bem. E no fundo eu vejo a ruína inicialmente surge, como disse, na minha casa, com o jardim, o jardim, toda a casa em si, toda a história, as pessoas da casa. Depois passa a ser a ruína das próprias roupas, das vestes, da memória, quer das roupas da minha avó, das roupas do meu avô, de quando se conheceram. Aliás, até há uma peça que é de um facto militar e é uma história que não é minha e eu não a conto exatamente. Eu tento perceber, por exemplo, vai ser muito breve, mas por exemplo, esse desenho eu acho fascinante porque graças a esse desenho de um facto militar, eu já consegui ter conversas fascinantes com o meu avô sobre esse tempo e que ele nunca se tinha aberto. Ou graças a eu ter resgatado roupas da minha avó e ter feito frotage, que de certeza que em breve iremos falar dessa questão, mas ter feito vários desenhos sobre aquela questão possibilitou que existissem mais conversas e mais abertura face a isto, o que era afinal a ruína. Portanto, no fundo eu acho que é mesmo isso. Eu acho que a ruína para mim é um processo de contar histórias, é um mecanismo de contar histórias. E pode ser quer uma ruína de edifícios, de cidades, como pode ser a minha própria ruína. Aliás, por vezes em momentos que sinta que estou em ruína, e depois tento deixar de estar, mas é muito é uma relação muito pessoal, muito próxima. No fundo eu gostava de concordar, eu concordo claramente, porque acho que cada vez mais tenho a noção que é de facto um dispositivo apenas, porque agora vocês uma coisa muito curiosa que é a nossa própria ruína, ou seja, há aqui uma série de coisas que nós atribuímos a coisas que são exteriores, mas têm essencialmente a ver connosco. Às vezes nós próprios dizemos que estamos de rastos, que estamos utilizamos esses termos que não são propriamente uma condição humana, que dizemos que nós temos uma ruína, portanto um resto, um trapo, não é? Mas é interessante perceber essa ligação, diria muito pessoal, de resgate da vida. Há pouquinho quando falavas do fato do avô e da frotagem, eu recordo precisamente quando falavas da exúvia. Sim, a exúvia, exatamente. E que é essa pele que resta exatamente. E que essa troca, uma pele que se deixa para trás, que vai ficar apenas com memória, então uma passagem, no caso de um inseto, ou então de uma serpente, como falavas há bocadinho, e começa esses frotagens são também uma espécie de deixar para trás, com essa característica da muito precária, de poder desaparecer. Sim. Sim, eu acho que até agora já não tanto, mas grande parte do meu trabalho é até bastante efêmero, eu diria. Ou então é efêmero de determinado estado. Pronto. Ou seja, muitas daquelas peles em látex que no início eu comecei por experimentar, depois fui percebendo que rapidamente se começavam a dissipar ou a perder características. E interessa-me esta questão de que as obras tenham um tempo, porque eu acho que tudo tem um tempo, não é? Nós temos um tempo, não é? Esta conversa tem um tempo, todas as pessoas estão aqui, não é perder, a ganhar um bocadinho de tempo, e eu acho que nós estamos sempre a correr contra o tempo, neste sentido de... na própria vida, estamos sempre pelo menos eu funciono assim, eu estou sempre em imensas coisas, estou sempre a fazer muitas coisas. Por vezes sinto que é para ocupar o meu tempo, mas outras vezes acho que é para não perder tempo. E esta ideia do tempo, quanto tempo é que o tempo demora, quanto tempo é que me resta, porque é que estou a gastar tempo aqui, ou seja, é muito esta questão o tempo. Eu acho que a partir do momento em que as peças começaram a ter um tempo, ou que, por exemplo, neste caso, as peles de látex, mas, por exemplo, há peças em que o tempo é mais evidente. Por exemplo, as peças de vidro têm um tempo muito curioso, que é o tempo em que estão intactas, que saem do forno, têm o tempo que estão no forno e que podem acontecer imprevistos que eu não controlo, e tem o tempo em que, por vezes, nem sei bem porquê, que partem, mas que para mim continuam a ter a mesma importância que tinham quando não estavam partidas. Porque essa questão do próprio fragmento
Acaba por ser também até uma própria filosofia de vida que acabo por ter. Não me incomoda de todo que a peça esteja partida, que esteja em cacos, vá. Porque nem sei se são esses cacos em si ou se é mesmo... São parte da peça. E interessa-me que não seja só eu a comandar o destino da peça, mas que também a peça possa falar por si. E portanto, há muitas questões no meu trabalho que surgem destes imprevistos, deste tempo das peças e que eu gosto deste desgaste também. Por exemplo, quando aquela peça que tem os sapatos, são sapatos... Isto é uma história curiosa, mas pronto, mas eu uso todos os dias os mesmos tipos de sapatos e tenho cerca de 20 pares, sem exagero, de sapatos todos iguais. E à medida que os sapatos se vão gastando, eu deixo-os de lado um tempo, mas depois volto a usá-los, depois deixo de lado um tempo, depois volto a usá-los. Mas esta ideia de desgaste e do tempo dos sapatos, mas que eu quero recuperar, quer no interior, quer no exterior. Mas ao mesmo tempo, há pouco falava da questão do resgate. Assim como eu vou resgatar lugares que já não visito há muito tempo, na minha própria casa, e tiro peles, ou vou resgatar locais abandonados e ressignifico-os, ao mesmo tempo que vou retiro uma tampa de saneamento que ninguém... Quantas vezes é que nós olhamos para as tampas de saneamento quando estamos a andar? Nunca, não é? Portanto, é esta questão de tentar perceber onde é que está a invisibilidade e torná-la visível. Pode parecer um pouco estranho, mas no fundo é esta questão de tentar resgatar todos estes objetos de memória, que já tinham uma memória anterior a eles, mas que agora passam a ter também uma memória comigo. No fundo é um bocadinho por aí. O trabalho mostra-me que tornar presente algumas das características que são bastante variáveis e bastante transitórias, e o trabalho tem essa função. Há uma frase do Manel Cruz, dos Ornato, que eu acho muita piada, que é o que a gente leva desta vida é o que a gente deixa. E de facto é um bocadinho isto. É uma espécie de paradoxo, não é? Que é o que levamos é o que deixamos. E de facto deixamos sempre qualquer coisa. E acho que começo a compreender isso, que é de facto essa ressignificação dos vários acontecimentos, das várias coisas com que a Mariana trabalha, enfim, e que os vai montando de uma determinada maneira para continuar a pensar aquelas questões iniciais que falou logo quando começamos, né, que é a sua própria relação com o mundo e com as coisas. Acho que é um bocadinho por aqui. Sim, não, e acho muito, muito interessante. O que a gente leva desta vida é o que a gente deixa. E acho muito curioso isto. Eu não me lembro ao certo qual é a história, mas havia uma fábula, um conto, em que havia um menino que ia deixando bocadinhos de pão e que depois, para saber o caminho, e depois havia alguém que ia comendo. Claro que isto acabou por não resultar, mas esta ideia depois de alguém atrás ir, através dos bocadinhos de pão que foram deixados, continuar o caminho. Ou seja, é quase como através disso que foi deixado, desses restos, há alguém que continua. Ou seja, eu sei que isto pode parecer bastante filosófico, mas porque tudo é, não é? Mas lá está, na verdade nós somos todos uns filósofos nesta vida. Mas não, mas é mais o ponto de... acho muito bonito esse ponto, no sentido de... também há frases como eu tenho uma amiga minha que me diz muitas vezes que aquilo que nós temos sempre um bocadinho, há sempre alguém que leva um bocadinho de nós e nós damos um bocadinho também do nosso eu. Ou seja, esta ideia até de Faz uma transhumância. Sim, exatamente, sim. E, aliás, eu acho que as relações humanas vivem muito disso. Eu acho que o meu trabalho fala muito sobre essas relações humanas, sobre o deixar ir, o não querer ir, o ficar. Não sei, isto pensando bem, assim, em modo de resumo, isto pode ser uma exposição que fala de ausência, não é? Mas, na verdade, eu acho que o meu trabalho nunca esteve tão presente como está agora. Porque
cada vez mais eu vou tentando resolver questões, vou tentando resolver, por exemplo, vários trabalhos. Por exemplo, havia imensa roupa deixada da minha avó que ninguém sabia o que fazer, e quando eu fui resgatar essa roupa, quando volto a tocar através da frotagem nos móveis dos meus avós, quando vou tocar no fato militar do meu avô, quando começo a tentar perceber o que se passa, o que é que aconteceu antes de eu aqui estar, é muito curioso, porque isto até me lembra, eu acho que isto é um pouco estranho, mas eu acho que a partir do momento em que consegui perceber o que era a perda, o que era esta ideia da ausência, comecei a lembrar-me muito dos meus tempos de infância e de criança, porque eu fui filha única há muitos anos, e eu brincava muito sozinha e criava muito os meus mundos, as minhas brincadeiras, falava muito comigo mesma, ou seja, é muito curioso porque a minha casa sempre foi para mim enorme. Agora já não me parece tão grande, até porque eu já nem consigo entrar no meu ateliê. Mas pronto, mas isso são outros pontos. Mas parecia sempre um mundo enorme, porque eu era muito pequena e tudo parecia enorme, não é? E era muito interessante porque eu criava na minha casa áreas locais para brincar. Ali era o sítio do piquenique, depois eu ia falar com as flores, ia falar com as roseiras e com as rosas, depois ia buscar laranjas e ia almoçar com um amigo imaginário que tinha criado ali. Ou seja, eu acho que eu não sei se é solidão, mas talvez seja por ter sido criança muito tempo sozinha, a filha única, e também muito tempo com uma família que todos já eram muito grandes, não é? Eu acho que aprendi a criar estes mundos todos na minha cabeça e se calhar a cartografar primeiro o meu pequeno mundo e depois ir avançando, ir avançando, ir avançando, ir avançando. E claro que assim, isto também era outra coisa que eu gostava de deixar claro, porque durante algum tempo eu ficava com receio de ser a miúda que estava a falar da avó, vá. E não é de todo esse ponto. Eu acho eu acho que toda esta exposição, e aliás eu quero deixar bem claro que esta exposição é bastante importante para mim, porque é a primeira vez que eu sinto que as pessoas que cá estão são mesmas que eu queria que estivessem desde o início. É talvez a exposição mais importante que tenho. Também não tenho muita idade, ainda bem, não é? Mas é porque pretende contar toda uma história, é a minha história, e no fundo acho que é isso. Acho que eu já me esqueci da pergunta, mas pronto, isso também não me interessa. Mas no fundo acho que é um bocadinho por aí, que são cartografias da ausência. Realmente aquilo que levamos é o que deixamos, portanto, sendo ricos ou pobres não adianta, todos vamos acabar da mesma maneira. Mas acho que é este ponto. E deixa-me só dizer aqui uma coisa que acho que é importante, que é que há uns tempos estava a escrever para a tese e a minha orientadora pediu-me para escrever uma carta a mim mesma. E eu começo, claro, estimada Mariana Maia Rocha, folgo em falar consigo, mas depois é curioso que eu divido essa carta em 3 pontos, que é as 3 Marianas da minha vida. E isto era um exercício que eu já tinha feito em tempos com uma psicóloga, uma das muitas, não é? Isto realmente não tem sido fácil. Percebi porque é que mexeu a psicóloga. Não, porque o professor tem o olhar, está a ver? É o olhar. Eu já estou muito treinada para isso. O professor tem o olhar, não se preocupe. Tá bem. Não, mas eu escrevia à Mariana de 5 anos, à Mariana de 15 e agora à Mariana de 25. E é muito curioso, e depois também, isto, a parte também de uma outra carta que em tempos, numa aula, nos escreveram para dizer para escrevermos o que é que queríamos ser daqui a 2, 5 e 10 anos. E juntando o conteúdo destas 2 cartas, eu vou percebendo que parece que não, mas estou-me a perceber que estou a crescer. E eu acho que é muito bonito este ponto, que obviamente estamos todos a crescer e a evoluir e a ficar mais velhos,
Quer dizer, evoluir, alguns não evoluem muito, mas pronto. Mas estamos nesta linha condutora, não é? Mas o que eu me fui apercebendo é que, à medida que vamos andando e à medida que eu ia escrevendo e ia tentando falar com essa Mariana criança, essa Mariana jovem, adolescente, rebelde, que queria fazer tudo, ia salvar o mundo, e a Mariana de 25, que já é um bocadinho mais madura, não muito, mas já um bocadinho mais, que vai tentando mudar o mundo, vai tentando seguir os seus sonhos. Eu percebo que é cada vez mais curioso como é que aquela menina muito frágil, que brincava sozinha, que não tinha assim tantos amigos, mas que depois foi crescendo e quase como uma... isto é um pouco estranho, mas quase como uma flor, e isto, a ideia da flor interessa-me no sentido até porque quando a minha avó faleceu, eu plantei uma camélia, mas é quase como este processo de crescimento, que eu sinto que neste momento já está a florescer algo, e esta cartografia da ausência, se calhar daqui a 25 anos, quando fizessem uma exposição retrospectiva, está a ver assim uma ontológica. Não, se calhar já não vai ser cartografias da ausência, e se calhar vai ser, sei lá, cartografias de presença ou algo assim, não sei, porque acho que cada vez mais sinto que estou a conseguir estar presente na minha própria vida, sinto que estou a conseguir ter cada vez mais prazer em vivê-la, estou cada vez mais feliz por estar a fazer aquilo que tenho que estar a fazer, e acho que é esse o ponto que mais me orgulha e me entusiasma, e estou a falar mesmo daquilo que quero falar. O meu trabalho não vive de bandeiras políticas, de causas, só porque fica bem falar de determinada causa. Ou melhor, podia falar de determinada causa por intuito próprio, mas não tenho de todo não quero de todo alicerçar-me nessas bandeiras. Surge mesmo para um modo de contar a minha história. Boa ou má é que tenho, e acho que é esta ideia de honestidade, vulnerabilidade ao mesmo tempo, face ao espectador, face a quem me vê, quem me ouve, e esta coisa, e esta questão até de que eu estou aqui e cada vez mais quero estar aqui. Acho que é esta ideia de estou a cartografar ainda as minhas ausências, mas na verdade o que eu quero estar é presente. Acho que é por aí. Muito bonito. Foi. Eu esforcei-me, já tinha planeado isto. Estou a brincar. Não, acho que Isto não está a ser muito sério, eu peço desculpa. Das coisas que mais me fascina nestas conversas e sobre arte é que eventualmente isto não responde a nada, mas coloca-nos imensas perguntas. Eu acho, há bocadinho no meio da conversa e lhe perguntar, mas este trabalho vão sendo respostas ou são perguntas? Não sei. Se calhar, sinceramente, e isto por acaso também é curioso, porque quando eu comecei a fazer aquele trabalho das tampas de saneamento, eu comecei a fazê-las e depois logo a seguir, e estava com muito receio porque nunca tinha feito nenhum trabalho com palavras, e para mim as palavras nunca foram, ou seja, as palavras sempre foram algo que era só para mim, mas que não era só para os outros, mas neste caso funcionam quase como um posicionamento, afirmações, é mesmo uma posição minha, vá. E quando pensava sobre isso, tampas que têm, por exemplo, I'm here, estou aqui, ou tell me, fala-me, toca-me, não me toques, várias, pisa-me, ou seja, são palavras em que eu estou a dar ordens, não é? Às pessoas, na maior parte dos casos. Estou aqui, estou a constatar uma presença minha, não é? Mas é muito curioso que estas palavras que no início não surgiram, é a única vez que eu uso palavras, e se calhar vai ser mesmo a única, não sei se vou voltar a usar palavras, mas não posso dizer nunca, mas é esta ideia de sim, talvez sejam respostas para mim, e talvez sejam até uma espécie de diários mais curtos do que vou sentindo, do que vou querendo, um pouco por aí, acho eu. Eu acho que nós como espectadores, enfim, aquilo interpela-nos sempre, não é? Porque se calhar não tem que ser assim, não é? Acho que
nós estamos apenas a conversar, não estamos a explicar nada, estamos a partir de uma experiência que eventualmente é pessoal, intransmissível, e que ela fica eventualmente mais enriquecida com a conversa, sobretudo com algumas das coisas, enfim, que foi falando, que nos ajuda a conseguir ler as interpretações que as obras vão fazendo, naturalmente, pode passar um bocadinho por aqui. Parece ter ficado claro que há ali um lado no trabalho autobiográfico, quer dizer, Claramente. não é só por Sim, não é um fingimento. Não. Sim, não é só por ser feito por si, mas é o modo como também se faz. Eu gosto do termo que era do David Rosen, de grafar, né? De se colar àquilo, fazer sentir lá, manipular aquele material, enfim, sentir-se lá. E, portanto, não é apenas uma questão básica de autoria. Sim. Entende? Sim, sim. Eu acho que na conversa acho que ficou claro que há alguns aspectos autobiográficos que atravessam o trabalho. Alguns deles eu desconhecia, embora tenha-se conversado muitas vezes consigo. É possível, desconhecia, é possível. Mas sim, pelo menos fiquei com esta sensação agora. É possível. Um bocadinho amedrontado. Peço imensa desculpa. Não é isso. Porque, efetivamente, sim, é uma dimensão muito autobiográfica, interessante de reconhecer. Eu não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Mariana. Eu acho que é uma belíssima forma de... Sim, não sei se a audiência tem algum tipo de perguntas. São imensos, estão aqui 100 pessoas. Como está o Não tempo? sei. 8 minutos. Para terminar, 8 minutos. É. Eu podia fazer uma pergunta já agora. Sim. Tem a ver com o processo das próprias peças, Uhum. que, segundo eu fui entendendo, não estão acabadas. Uhum. Sim. E gostava que falasse um pouco Sim, é assim. assunto. Sim, no fundo, eu até acho que esta exposição acaba por ser um ensaio. E acho que todas as exposições que tenho feito são uma espécie de ensaio, de tentativa e erro. Sim, há peças que não estão acabadas, dependendo do que é o que se entende por acabado, não é? Porque o que eu mais valorizo no processo de trabalho é o próprio processo. Aliás, a fotografia, quando surge como processo. Os próprios tijolos que eu vou buscar ao próprio local que foi tirada a fotografia, é esta ideia, esta componente quer instalativa, quer as próprias peças de vidro. Se for numa outra exposição, se calhar não serão expostas assim, não sei. Ou seja, há sempre uma relação muito próxima e muito própria com o processo de trabalho. Ou seja, eu tenho alguns objetivos durante o percurso, mas estou aberta aos imprevistos que vão acontecendo nas peças, estou aberta àquilo que a peça vai pedindo, é muito, muito por aí. Aqui, por exemplo, não estão desenhos a pó de grafite ou a pó de carvão, mas aí é claramente evidente essa efemeridade e esse caminho que o próprio pó vai tendo, mas no fundo, para mim, há um território bastante aberto e nada de todo dogmático e que eu pretendo explorar o processo livremente. Não tento... ou seja, eu não faço um planeamento e se não cumprir aquilo está mal, não é nada disso. Aliás, o que acontece realmente é que eu faço um planeamento muito exagerado e depois não cumpro tudo aquilo que me propus porque era demais e não valia a pena. Portanto, é muito por aí. O que eu valorizo mais é o processo. É muito por aí. Não sei se respondi ou não, mas eu falo muito. Por acaso sei, mas aquilo que eu acho que estava a dizer não contribui para algumas das características da ruína, desse inacabado, da ausência, não contribui eventualmente para potenciar esse... Sim,
Sim, talvez. Ainda que possa ser, enfim, porque já tínhamos Sim, conversado, sim. essa relação com o processo e o trabalho decorre de todos os acontecimentos previstos e imprevistos. Claro que também me parece que há conteúdos que assimilam bem esses imprevistos. Sim. Eu lembro que quando pintava as minhas telas monocromáticas e tinha sempre alguém que dizia: tem um pelo. Era muito desagradável. Tem um pelo. Aquilo para mim, eu sabia que tinha lá o pelo, mas para mim era absolutamente indiferente. Se tinha um pelo. Aquilo ocorreu, mas havia sempre alguém que dizia: tem um pelo. A resposta é I. Não é? Portanto, se isso contribui, eu consigo compreender o problema. Até que deixou de ser um problema quando comecei a fazer as minhas telas brancas. Isso não é só. Não, por acaso nunca tive o problema do no pelo. terraço Mas... a apanhar pó e elas vinham com pó. Mas é um bocadinho isso. Talvez também possa contribuir esse processo. Sim, claro que sim. Para algumas destas questões que estamos aqui a falar, né? Destes restos, dos acontecimentos, das ausências, das perdas, das ruínas, dos vestígios, etc. Sim. Possam eventualmente ser potenciados. Talvez. Sim, creio que sim. Aliás, é toda essa questão do próprio fragmento em si. Acho que há coisas... por acaso é curioso. Há uma série de pinturas. Acho que foi no 3º ano. Aquelas pinturas, as 4. Foi. Eu estou a olhar para a professora. Sim. Essa série de 4 pinturas que ocorre, lá está, nesse processo de luto e tudo mais, é muito curioso porque houve telas que eu assumi mesmo o processo, assumi mesmo... não me interessa propriamente se aquele pó está um bocadinho mais à direita ou se está mais à esquerda, se houve ali uma pincelada que não ficou bem no sítio, mas que dizia... Percebe? É muito esta ideia. Não, isto podia-se resumir a... E mesmo até nível escultórico, matéria, não estou a dizer que não me interessa. Eu sei, claro está que há um lado técnico que para mim interessa e quando é para fazer algo bem tecnicamente eu tento ser exímia na concretização. Mas eu acho que não escolhi ser artista para ser uma mera fazedora de tarefas. Para isso já eu estive a minha vida toda a cumprir regras. E por isso eu acho que é esta questão de... eu sei quais são as regras do jogo, sei quando é que as tenho que jogar, não é? Mas no fundo, assim como esta vida que é um jogo, eu tenho que escolher que cartas é que posso jogar em determinado ponto. E sinceramente, neste momento, na minha prática artística, eu escolhi jogar a carta do processo, de aproveitar o processo, aproveitar a viagem e ver onde é que isto vai dar. Pronto. Sim, em última instância, se o discurso fosse contrário, aquelas peças de vidro quebradas não estariam eventualmente... Sim. Se calhar se fosse há uns anos eu nunca iria expor aquelas peças. Se calhar não. Mas agora acho que não tenho que ter qualquer tipo de medo ou temor por isso. Porque acho que há medos muito maiores do que esses. E também acho que já superei o medo, que era o medo de ser incompreendida. Aliás, é muito curioso, hoje não está aqui a minha família, mas a minha família quando esteve na inauguração, eles vieram, coitados, porque foram obrigados, mas eu sinto por vezes estão a começar a entender, mas dizem sempre: ai Mariana, pintavas tão bem e agora? Não, e o que eu acho fascinante neste processo é que eu acho que finalmente já não estou... Claro que eu ainda me importo muito com a opinião dos outros, mas estou a tentar curar e passar esse ponto, que é, eu acho que o que mais me interessa em todo este processo é que eu tente cumprir aquilo, que fique feliz com aquilo que está a ser concretizado e eu compreendo. Se eu compreender, está tudo bem, é porque o caminho é por aqui. E pronto, eu acho que o caminho é por aqui. Senão não estaríamos aqui a conversar. Pronto, não sei se... Pronto, da minha parte agradeço a todos a presença. Agradeço ao professor. Pois, deviam ter posto uma mesa mais pequena. Mas ela era mais pequena. O André que trocou esta coisa. Pronto, e agradeço mesmo a todos por terem vindo. E pronto, e uma vez mais digo, não sei, isto agora já não precisa ficar gravado, mas pronto, mas obrigada mesmo por me ter convidado e obrigada, claro, por estarem aqui, porque todos são pessoas bastante importantes aqui no meu percurso.
Muito obrigado. Obrigado, Mariana. Obrigado. Muito obrigado. Pronto, professor, olha, não disse grande coisa, deixa lá. Fica para a exposição retrospectiva daqui a 25 anos. Professor, fala muito. Também não teve um bom jornalista. A quem chamou O professor não mandou, coisa correu não mal. mandou as perguntas com antecedência. Então contava com o jornalista, bem o psicólogo, e a professor. Basta lançar os guichos. Mas é